Olá, bom dia. Estamos no ar ao vivo neste domingo de carnaval, 3 de março. Eu sou Ana Alice Nicolau e faço companhia para você aqui no SBT Notícias. Você fica bem informado até às 7 horas da manhã. Veja os destaques de hoje. Ex-presidente Lula volta para a prisão em Curitiba após acompanhar velório do neto Arthur no ABC Paulista. Incêndio destrói casas, mata criança de 2 anos e deixa mais de 20 famílias desabrigadas. A gente ainda gritava, só que o pessoal não conseguiram mais salvar ele. Morre homem que colocou fogo na ex-mulher em Campinas, no interior de São Paulo, por não aceitar o fim do relacionamento. A tragédia em Brumadinho. Presidente da Vale e mais 3 diretores pedem afastamento após recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. Indígena morre e sobe para 6 o número de mortos nos confrontos na fronteira Brasil-Venezuela. No Rio, arrastão e troca de tiros deixam motoristas e moradores assustados e policial ferido na linha amarela. Colombiano é preso com mais de 50 celulares furtados em bloquinhos de carnaval na capital paulista. Corregedoria da PM investiga ação de policiais flagrados agredindo folião com cacetetes em bloco de rua em Brasília. No Rio, tradicional cordão do Bola Preta reúne famosos e arrasta multidão. Milhares de pessoas acompanham o Galo da Madrugada no Recife. São Paulo tem segunda noite de desfiles no AMB. E Ivete Sangalo volta ao Carnaval de Salvador. Eu começo esta edição falando sobre o ex-presidente Lula, que voltou para a prisão em Curitiba depois de acompanhar o velório e a cremação do corpo do neto Arthur em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. A liberdade temporária dele durou cerca de 9 horas entre o tempo de viagem e a permanência no cemitério. Um forte esquema de segurança foi montado para acompanhar os deslocamentos do ex-presidente. O avião com o ex-presidente Lula chegou em São Paulo, vindo de Curitiba, por volta das 8 horas da manhã. Enquanto isso, parentes, amigos e lideranças de esquerda chegavam ao cemitério em São Bernardo do Campo, onde era velado o neto do ex-presidente. Arthur Lula da Silva, de 7 anos, foi vítima de uma meningite meningocócica. Um momento de muita dor, muita tristeza, né? E nós viemos prestar solidariedade à família. Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, respondeu às críticas do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na internet, ele considerou absurda a decisão da Justiça que autorizou Lula a ir ao velório do neto. Inaceitável que isso seja tratado com troça, com desrespeito à família, como nós vimos ontem na rede social. Também foram ao cemitério a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-candidato do PT à presidência Fernando Haddad, além de integrantes do PT e sindicalistas. Quando eu soube da notícia, foi devastante para ele, né? Devastador, ele chorou de soluçar. Era um garotinho que estava sempre com ele, né? Sempre no colo, acompanhando o Lula em tudo que é atividade. Perder um filho, perder um neto é antinatural. O que é mais natural, os filhos enterrarem os pais, os netos enterrarem os avós. Arthur era filho de Marlene Araújo e Sandro Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente com Dona Marisa, que morreu em 2017 e também foi cremada aqui. Do aeroporto de Congonhas, Lula foi levado de helicóptero para um heliponto na rodovia Anchieta. De lá, foi escoltado até o cemitério. Além dos agentes da PF, 275 PMs participaram da operação. Quando o ex-presidente chegou ao cemitério, uma multidão o esperava. O ex-presidente foi autorizado a acompanhar o velório e a cerimônia de cremação do neto Arthur durante 1h30. Lula também foi proibido de dar entrevistas. O ex-presidente ficou em pé, ao lado do caixão do neto o tempo todo, e chorou muito. Ao final,
falou aos familiares. Na fala do Lula, quando ele se despediu, ele emocionou a todos nós, porque disse que o molequinho vinha sofrendo bullying na escola. Ficavam dizendo que o avô dele era ladrão, por isso que estava preso. E ele fez um testemunho assim de compromisso com o molequinho, dizendo que se comprometia a lutar de todas as formas para que o Poder Judiciário brasileiro o reconhecesse como inocente. A polícia teve dificuldade para conter parte dos apoiadores do ex-presidente que foram até o cemitério, o que fez com que Lula ficasse quase 2 horas no local. Ao final da cerimônia de cremação, teve início a viagem de volta. O ex-presidente desembarcou em Curitiba no meio da tarde. Voltou para a sede da Polícia Federal, onde cumpre pena de 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. A polícia procura pistas de 2 homens que mataram um motociclista em São Paulo. Os criminosos estavam em outra moto e o garupa deu um tiro na cabeça da vítima. Alex Sandro da Silva tinha 24 anos. Ele foi morto por volta das 8 da noite numa das mais movimentadas avenidas da Zona Leste de São Paulo. O rapaz pilotava esta motocicleta no momento do crime. Alex diminuiu a velocidade da moto ao passar por esse radar. Foi a oportunidade que os criminosos buscavam. 2 homens também numa motocicleta se aproximaram e o garupa atirou na cabeça de Alex. De acordo com uma testemunha que vinha logo atrás, os 2 homens nada falaram com a vítima e depois fugiram sem nada levar também, indicando que não foi uma tentativa de assalto, mas uma execução. Na avenida onde aconteceu o assassinato, há câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar os criminosos. Já se sabe a moto que eles usavam, um modelo semelhante a esse. O caso foi registrado no Distrito Policial do bairro, mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Alex não tinha antecedentes criminais, era casado, não tinha filhos. Segundo uma amiga, estava desempregado. A família se recusou a dar qualquer informação à imprensa. Motoristas que estavam na linha amarela, importante via do Rio de Janeiro, ficaram aterrorizados. Isso porque criminosos armados com fuzis fizeram um arrastão no local. Os roubos aconteceram na altura de Bom Sucesso. Vídeos do ocorrido mostram veículos voltando na contramão e pessoas abaixadas com medo dos tiros. Até policiais foram atacados. Essa viatura foi alvejada pelos bandidos. Um policial foi ferido com os estilhaços. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Bom Sucesso. Olha só, um colombiano foi preso em flagrante depois de furtar mais de 50 celulares em um bloco de carnaval na zona oeste de São Paulo. Harold Bernardo Ramírez, de 34 anos, foi encontrado pelos policiais enquanto tentava fugir em um carro com placas adulteradas. Uma vítima de furto de celular fez contato com uma equipe do Batalhão Maitá, informando que uma localização do celular próximo à rua Banibas. Diante disso, a viatura iniciou o patrulhamento com vistas a algum indivíduo em atitude suspeita que poderia estar com o celular. Os policiais desconfiaram, tentaram abordar, o condutor tentou se evadir, porém os policiais obtiveram êxito aí em abordá-lo. Dentro do veículo, os PMs encontraram 58 celulares, um tablet, um relógio de luxo e R$ 700 em dinheiro. Ele confessou que tinha furtado tudo em um bloco de carnaval na Avenida Brigadeiro Faria Lima e no Largo da Batata, na região de Pinheiros. Um indivíduo de origem colombiana, sendo ele conduzido aqui para o 14DP, onde as diversas vítimas começaram a ligar para os seus respectivos celulares e foi feito contato com mais de 10 vítimas, o qual compareceram no DP aqui para poder relatar e reaver seus pertences. Harold Bernardo Ramírez. 5 milhões de pessoas vão aproveitar os mais de 500 blocos de rua em São Paulo. Vai ser o maior carnaval da história da cidade. Números comemorados por quem oferece hospedagem por aplicativo. O feriado vai gerar renda extra de quase 90 milhões de reais. Pode? E não foi só em São Paulo, não. Os desfiles de blocos abriram o carnaval de rua no Rio de Janeiro. No centro da cidade, o tradicional Cordão do Bola Preta reuniu 1 milhão de foliões.
da cidade, 70 blocos desfilaram neste sábado. E com a marca tradicional do carnaval, a irreverência. O destaque foi para o Cordão do Bola Preta, o maior bloco do Rio, que teve festa já na concentração. Oitão no Bola Preta! A famosa marchinha que quando toca acelera, arrepia. Tô amando. As atrizes Paola Oliveira, rainha do Bola Preta, e Leandra Leal, porta-estandarte do bloco, chegaram animadas. É um bloco lindo, democrático, família, é maravilhoso. É isso, amor, vamos com chuva mesmo, vai ser delicioso. Foi pelo Cordão do Bola Preta que seu Antônio Carlos, de 74 anos, brigou com a mulher e foi para a avenida. Eu disse pra ela, lugar quente é na cama, ou então no Bola Preta. Aí eu vim pro Bola Preta. Ele é o queridinho do carnaval carioca e também o bloco mais antigo. Há 101 anos, o Cordão do Bola Preta arrasta uma multidão pelo centro do Rio. Mais de 1 milhão de pessoas cantaram e dançaram ao som das marchinhas de carnaval. Com quase 90% dos hotéis lotados, o Rio está cheio de turistas. Este canadense tomou um susto com a quantidade de pessoas, mas gostou. É o nosso primeiro bloco, viemos ao lugar certo, disse. To the right one. Alguns foliões aproveitaram a festa para fazer críticas. Com protestos e muita alegria, a festa no bloco mais querido do Rio deixou o gostinho de que o carnaval está apenas começando. E você vai ver a seguir, presidente da Vale e mais 3 diretores pedem afastamento após recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. Menino de 2 anos morre em incêndio que atingiu diversas casas em Belém. E na mais importante liga de basquete do mundo, o Chicago Bulls vence depois de pontuação histórica. O SBT Notícias volta já, não saia daí. Você já comprou os... Estamos no ar com o SBT Notícias e olha só, uma mulher e uma criança de 4 anos morreram durante um incêndio em São José do Ouro, no Rio Grande do Sul. O fogo teria começado após uma explosão no apartamento em que as vítimas estavam. As chamas se alastraram e atingiram outros 6 apartamentos. A principal hipótese dos bombeiros é que a explosão tenha sido causada após um vazamento de gás. Os outros moradores conseguiram sair a tempo. O local foi interditado pela Defesa Civil. Em outro incêndio, só que em Belém, um menino de 2 anos morreu depois que o incêndio atingiu diversas casas. 25 famílias ficaram sem ter para onde ir. Em poucos minutos, 14 casas destruídas. Arthur Pontes Coelho, de 2 anos, morreu. O menino dormia em casa com a avó quando tudo começou. O pai estava trabalhando. Quando ela percebeu que os vizinhos começaram a dar alarme, ela já não conseguiu mais subir a escada, porque já estava tomada em chamas. Aí os vizinhos tentaram ir pela frente, mas aqui já estava trancado o quarto, estava fechado, eu acho que ele ficou asfixiado, né? Ele ainda gritava, só que o pessoal não conseguiram mais salvar ele. Os bombeiros fizeram perícia aqui no local. O laudo deve ser divulgado em até 30 dias. Mas a principal hipótese é que o incêndio começou depois de um curto-circuito em um ventilador. Como as casas eram de madeira e muito próximas uma da outra, o fogo se alastrou rapidamente. Em meio às cinzas, Maria tentava encontrar algum documento ou objeto. A família perdeu tudo. Os bens materiais a gente consegue, né? Mas a vida do neto da vizinha do lado, que ele morreu queimado, é isso que dói mais nas pessoas daqui, né? Os desalojados foram cadastrados pela prefeitura. Doações começaram a ser recolhidas em uma igreja do bairro. Tudo, questão de alimento, somente alimento, roupas, móveis, eles perderam tudo, na verdade. Muito triste, perderam tudo.
Agora são 4 horas e 57 minutos e você está assistindo ao SBT Notícias. O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, e mais 3 diretores da mineradora deixaram os cargos nesse sábado. A decisão, que pode ser temporária, foi tomada após a Força-Tarefa, que investiga o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, recomendar o afastamento de 14 funcionários da empresa, entre eles o presidente. As autoridades querem, inclusive, que o grupo não tenha mais acesso às dependências da Vale. A tragédia em Brumadinho matou 186 pessoas, 122 estão desaparecidas. E olha só, a mais importante liga de basquete do mundo teve um daqueles jogos impressionantes. Na NBA, o Chicago Bulls venceu o Atlanta Hawks depois de 4 prorrogações e uma pontuação histórica. O tempo regulamentar terminou com 124 pontos para cada lado. Como no basquete não existe empate, uma sequência de prorrogações teve início. O primeiro tempo extra ficou em 140-140. Veio a segunda prorrogação. Placar 147-147. Esgotados, os jogadores encararam mais 5 minutos de jogo. E por incrível que pareça, o placar marcou um novo empate. Até que no quarto tempo extra deu Chicago Bulls, 168-161. Os 329 pontos somados representam a terceira maior pontuação da história da Liga Americana de Basquete. E para você que está assistindo ao SBT, estamos no ar ao vivo, agora são 4 horas e 59 minutos. E olha só. Aqui ao vivo, olha só, 30 mil pessoas viram das arquibancadas as 7 escolas que abriram o Carnaval de São Paulo. O relógio não esperou. Com o carro limpo ou não, o Carnaval de São Paulo começou. Quando a sirene tocou, nem tudo estava no lugar. Esse ajuste é exatamente para quê? Para que não caia nada da fantasia dela. E se você está acostumado com a perfeição do desfile, a gente mostra que tudo só não sai errado por questão de detalhes. Xiii, pra vir brava assim, alguma coisa tem. Conversou ali, acho que está tudo bem. Segue o jogo. Um jogo organizado, diga-se de passagem. As escolas sabem direitinho qual carro entra, depois qual a ala, a porta-bandeira, a bateria, o pessoal da limpeza. Opa, esqueceram do pessoal da limpeza. Era para eles terem entrado entre a primeira e a segunda escola para limpar a avenida. Depois de já posicionados, os apressadinhos da bateria tiveram que ficar no canto esperando os caminhões passarem. Ainda bem que esses vilões aí são bonzinhos. Mas cá entre nós, não teve nem vilão nem herói nesse desfile que não sentiu um friozinho na barriga antes de entrar na avenida. Mesmo que fosse a destaque especial da escola de samba. E apesar dos ensaios técnicos, eu nunca fui de fato descendo a avenida, tô ansiosa. Mas nada como a conversa no pé do ouvido para segurar o coração. É a estreia dela, ela tá muito nervosa. Eu tô dando aqui uns conselhos para ela elevar o pensamento em Deus e fazer o que ela sabe, porque ela é maravilhosa. Se por um lado tem gente começando do samba, por outro tem a dona Etelvina. Quantos anos? 78. Tudo isso de samba no pé. Vai manter esse pique todo aí até o fim da avenida? Até o fim da avenida. Mas por maior que fosse a experiência, ninguém poderia dizer com certeza uma coisa: se ia ou não chover. Chamaram quem está acostumado a fazer a dança da chuva, para dessa vez pedir o oposto. O índio começou a rezar. Não adiantou rezar. Seguindo as tradições dos carnavais de São Paulo, São Pedro resolveu mandar chuva. E dessa vez veio cedo. Essa aqui é só a segunda escola a entrar na avenida. A chuva nem estragou o desfile e nem durou muito tempo. Nas arquibancadas, o sentimento de que o primeiro dia valeu o ingresso. Os desfiles estão muito bonitos, as fantasias eles capricharam muito
tem luxo nas fantasias e todo mundo está cantando, está participando, está contagiando a avenida. Eu estou amando. Eu acho que é o melhor carnaval do Brasil. As escolas estão muito lindas, estão muito ricas, entendeu? Não está devendo nada para ninguém. O desfile terminou com o sábado amanhecendo. E hoje tem mais 7 escolas na avenida, cada uma ensinando do seu jeito como se faz a maior festa popular do Brasil. Carnaval é só uma vez por ano, tem que aproveitar, né? E vamos direto para o Sambódromo do AMB, onde o nosso repórter Darlisson Dutra acompanha de pertinho o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Bom dia, Darlisson. Como está a movimentação por aí, hein? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, aqui é dia de festa, é alegria, é diversão, é brilho, é muita música e muito samba. Neste momento, a gente está bem em frente à avenida aqui. Não dá para ver muito que tem essa grade, esse portão na frente, porque daqui a pouquinho vai passar por aí Unidos da Vila Maria, que tá vindo ali, ó. Já tem, deixa eu ver no relógio, 20 minutos de desfile. É isso mesmo, hoje são 7 escolas que vão passar. Ontem foram outros 7 do grupo especial, ou seja, o grupo principal. A gente tem pelo menos, olha, 30 mil pessoas nas arquibancadas. Todos os ingressos foram vendidos e esse desfile começou com Águias de Ouro, que foi a primeira escola de samba a entrar aqui no AMB, no Sambódromo. Fez um desfile maravilhoso. Águias de Ouro escolheu o tema Brasil, eu quero falar de você. Que país é esse? No enredo, a escola falou sobre a exploração das riquezas do nosso país, causado pela ganância, ou seja, um problema que vem lá do tempo da realeza aqui no Brasil, tempo do Império. Logo na sequência entrou Dragões da Real. A escola, que foi vice-campeã do Carnaval do ano passado, abordou o tema Tempo. O enredo foi a invenção do tempo, uma odisseia em 65 minutos, em alusão justamente ao tempo normal de duração dos desfiles das escolas de samba. Vem como forte candidata a levar o título esse ano. Passou também a Mocidade Alegre, que falou sobre uma lenda amazônica, a Yacamaé, as águas sagradas do sol e da lua. A Vai Vai também, que passou agora há pouco por aqui, fez um desfile perfeito. Ela busca aí a maior campeã, né, do Carnaval de São Paulo, já são 16 títulos, e abordou principalmente sobre a questão do negro no Brasil. Houve uma homenagem aqui à vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado no Rio de Janeiro. Rosas de Ouro foi a última que passou aqui antes da Unidos da Vila Maria, que não vence o Carnaval há 9 anos. A Rosa já tá devendo muito, né? Uma escola tradicional aqui de São Paulo, e fez uma homenagem ao povo armênio que sofreu um genocídio. O tema é Viva Hayastan. 500 armênios participaram do desfile, é uma curiosidade. Além aqui da Unidos da Vila Maria, que está vendo agora, essa é a penúltima escola a passar aqui pelo Sambódromo. Quem vai encerrar o desfile é a Gaviões da Fiel, para fechar as 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo. E aí agora esperar a apuração. Campeonato. Além dela, Dragões da Real também fez um bom desfile, bastante elogiado, e deve ser as duas aí que vão despontar como favoritas. Analice. Obrigada, Darlisson. E o Darlisson continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento, que tem muito carnaval ainda pela frente aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro, o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí sofreu atrasos por causa da chuva. O temporal alagou várias regiões da cidade. Em bairros da Zona Norte, nem os ônibus conseguiam passar. No Morro do Borel, a enxurrada formou uma cachoeira. Na Zona Sul, o mesmo caos. Durante 12 horas, a capital fluminense ficou em estágio de atenção. Por volta das 9 da noite, no Sambódromo, a Marquês de Sapucaí, na região central, virou um rio. Em alguns pontos da pista, a água chegou a 40 centímetros de altura. A tempestade atrasou em quase 1 hora o início dos desfiles do grupo de acesso. É a mesma empolgação, com toda alegria, a gente extravasa. A Unidos da Ponte abriu a noite com a promessa de que nada estragaria a festa. Vamos levantar Sapucaí mesmo com chuva. Show de bola, show de bola! Depois do desfile, emoção e alívio para quem trabalhou o ano inteiro. É tudo junto, a escola fez um belo trabalho, os componentes não deixaram a peteca cair. Na tarde
tarde deste sábado, a chuva deu uma trégua, mas a previsão é de que ela volte e continue até segunda-feira. A boa notícia é que nenhum temporal deve atrapalhar a evolução das escolas de samba. Nosso enredo é a fé que emerge das águas, então se chover vai estar tudo a ver dentro do enredo. Já o trânsito ainda estava complicado por causa dos carros alegóricos que ficaram pelo caminho. O turista de São Paulo preferiu completar a viagem a pé. De ônibus deu umas 13 horas, e aí na tranqueira aqui a gente ficou umas 3 horas, descemos do ônibus e estamos indo a pé mesmo. Véio. Transtornos também no aeroporto Santos Dumont, onde pelo menos 5 voos foram cancelados por causa do mau tempo. A sede social do São Paulo, no Morumbi, ficou completamente alagada após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista neste sábado. Nas imagens é possível ver a quantidade de água que invadiu o local. Muitos objetos foram arrastados pela enxurrada. Em nota oficial, o São Paulo comunicou que o complexo social foi interditado para limpeza e reparos e que ainda não há prazo para sua reabertura. A imagem de satélite ainda mostra variação de nebulosidade, mas as instabilidades começam a perder força. O domingo de carnaval ainda terá pancadas desde o norte até o sudeste, com potencial para chuva forte entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. O tempo firme deve persistir nas áreas mais claras do mapa. Pela manhã, a temperatura mínima fica em torno de 21 graus em Porto Alegre e de 22 em Cuiabá. À tarde faz calor sobre a maior parte do país, com temperaturas que devem passar facilmente dos 30 graus. Máxima de 28 graus em Brasília, 29 em Florianópolis e 31 em Maceió. Na capital paulista, pancadas rápidas e calor de 29 graus. Um shopping foi esvaziado após um incêndio em Santos, no litoral paulista. A fumaça chamou a atenção de quem passava próximo ao shopping Parque Balneário. O incêndio teria começado no sistema de caldeiras do local. Por precaução, o centro comercial foi totalmente esvaziado. Um helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoou a área para auxiliar os bombeiros. O fogo atingiu apenas a parte superior do prédio, onde estão localizados os equipamentos de ar-condicionado. Após cerca de 30 minutos de combate, as chamas foram controladas pelas equipes. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo apuradas. Morreu no interior de São Paulo o homem de 51 anos que colocou fogo na ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento. Durante o crime, ele teve mais de 80% do corpo queimado. Moacir Zanella, de 51 anos, morreu 4 dias depois de invadir o comércio da ex-namorada. De acordo com vizinhos, o agressor entrou na loja e mandou uma funcionária sair. Nice Vieira, de 53 anos, estava almoçando nos fundos quando ouviu a discussão e veio até a recepção para ver o que estava acontecendo. Mas não teve tempo de reagir. Moacir jogou gasolina no corpo de Nice e colocou fogo. Eu já vi várias vezes ele discutindo com ela e o que a gente escutava era a voz alterada dele e ela sempre quietinha na dela. No incêndio, ele teve 82% do corpo queimado. Segundo a polícia, o agressor não aceitava o fim do relacionamento. A gente está destroçado porque foi um crime muito brutal. A vida da minha mãe não se recupera. Não tem explicação por que ele fez isso. Por mais que aconteça a separação, ou que ele não aceite, ou o que aconteceu não sabe, o motivo que levou ele, nada justifica o que ele fez. E que os homens também olhem mais para as mulheres com cara de mulheres, não com cara de objeto. Eu acho que as leis brasileiras teriam que olhar mais pelas mulheres, porque toda hora está acontecendo isso. Um jovem foi morto a tiros em casa na frente da mãe, da irmã e de uma sobrinha de apenas 3 anos. Jackson Alves Pereira, de 20 anos, era vendedor de picolé. O assassinato assustou os vizinhos. Não se sabe a motivação do crime. A suspeita é que seja um acerto de contas entre traficantes da região. O caso foi para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, que ouviu familiares e vai investigar o caso. Até agora, ninguém foi preso. Em Brasília, um folião levou golpes de cacetete de policiais militares durante um bloco de rua. No vídeo, é possível ver o momento em que um homem que está sem camisa é atacado por 3 PMs.
Segundo testemunhas, a confusão começou quando o bloco já tinha acabado e os policiais já chegaram ao local com violência, mandando todos irem embora. O rapaz teria sido agredido depois que falou aos PMs que gravaria a ação. Já na versão da Polícia Militar, tudo começou quando um agente foi atingido com uma garrafa na cabeça. A corregedoria vai apurar se houve excesso por parte dos militares. No Recife, o famoso Galo da Madrugada já cantou bonito nesse sábado de carnaval e foi acompanhado por uma multidão formada por gente de todo o país. Nem o céu nublado, nem a sensação térmica de 33 graus desanimaram os foliões que foram ao desfile do Galo da Madrugada. Foram 6 quilômetros de percurso e 24 trios elétricos que arrastaram quase 2 milhões de pessoas, segundo a organização do evento. Tinha gente de todas as idades e de várias partes do país. Todo mundo querendo tirar foto com o galo gigante de 28 metros de altura. Marilene é de São Paulo. Veio com o marido e o filho pela primeira vez curtir o Galo da Madrugada. O sonho do meu marido, que ele é paulista, conhecer o Galo para vir passar o carnaval aqui no Recife. 4 anos para colocar essa camiseta aqui, a do Galo, então eu vim colocar agora esse ano. Criatividade nas fantasias não faltou. Tinham algumas mais elaboradas. Essa aqui, por exemplo, teve direito até a sangue de mentirinha. Outras fizeram questão de transformar polêmica em irreverência. Até o Papa deu ar das graças, abençoou e fez até casamento no meio da festa. Já benzi, já fiz batizado, até casamento eu já fiz. O desfile do Galo da Madrugada foi criado em 1978. Já entrou até para o Guinness Book após arrastar 1,5 milhão de foliões pelas ruas em 1994. Este ano o desfile homenageia as mulheres que contribuíram para o bloco ao longo desses anos. Entre as homenageadas estão a cantora e compositora Amelinha, a atriz Fabiana Carla, a foliã Lea Lucas, a pentatleta Yane Marques e a cantora Lia de Itamaracá, considerada a mais famosa cirandeira do Nordeste brasileiro. O diretor do clube, do Galo, foi na minha casa me fazer o convite. Eu não pensei 3 vezes, eu digo, eu quero. E você vai ver a seguir. O governo edita medida provisória que acaba com contribuição fiscal, mas ainda precisa passar pelo Congresso. No interior de São Paulo, o motorista tem mal súbito, perde o controle do veículo e bate em muro de um posto de combustíveis. Para evitar multidões, vinícolas da Serra Gaúcha inovam no carnaval com uma programação bem especial. Confira daqui a pouco no SBT Notícias. Voltamos já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 5 horas e 18 minutos. Um homem morreu depois de bater forte o carro em um poste no Espírito Santo. A vítima voltava da balada e teria feito uma ultrapassagem proibida. No departamento médico legal, a triste tarefa da madrinha, reconhecer o corpo do sobrinho. Ele era muito querido. É um pedaço da gente que está indo. Nossa, é como se um filho meu tivesse ido, porque assim, a gente viveu muito, muito junto. A gente morava no mesmo quintal. Lucas Lopes de Arantes, de 28 anos, era quem dirigia este carro que praticamente dobrou ao colidir com o poste. O policial pegou o celular dele, e ligou para essa Juliana, que é uma prima da gente. Ela ligou imediatamente lá para casa para avisar do ocorrido, que ele tinha sofrido um grave acidente. Só isso que ela disse. E que alguém fosse para lá, que era muito grave. Lucas saiu de casa por volta de 10 horas da noite para encontrar um amigo em Nova Almeida. O acidente aconteceu quando ele voltava da balada. De acordo com testemunhas, ele fez uma ultrapassagem indevida numa curva. Perdeu o controle do veículo, que rodou várias vezes na pista antes de bater no poste. Lucas era dono de um restaurante em Laranjeiras 2, na Serra. O jovem, cheio de sonhos e planos para o futuro, era apaixonado por velocidade. A administradora fez um apelo aos motoristas que vão pegar as estradas durante o feriado, principalmente aqueles que pretendem cair na folia. Dirijam com prudência, se saírem para beber, venham de Uber e dirijam com cautela, se não tiver outro jeito,
Em Mogi-mirim, interior de São Paulo, um motorista teve um mal súbito e bateu num muro de um posto de gasolina. Nessas imagens de câmera de segurança, dá para ver quando o motorista perde o controle da direção e bate com tudo no muro do posto. A frente do carro ficou completamente destruída. O condutor fraturou as pernas e está internado. E uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um motoqueiro é atropelado em Chapecó, Santa Catarina. Na imagem é possível ver o momento em que o motociclista atravessa a rua. Só que em questão de segundos, um carro aparece e bate em cheio na moto. O homem é arremessado ao chão. O motorista do automóvel ficou no local até a chegada da ambulância. O piloto foi socorrido e levado a um hospital próximo. Ele foi internado com suspeita de fratura no fêmur e não corre risco de morte. E vamos às notícias de Brasília. O governo editou uma medida provisória que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical. A mudança já está em vigor, mas pode cair se não for aprovada em 4 meses pelo Congresso Nacional. O texto publicado pelo governo diz que a contribuição sindical será feita exclusivamente por meio de boleto bancário, encaminhado à casa do empregado ou empresa. E a obrigatoriedade de recolhimento, ainda que permitida por negociação coletiva ou Assembleia Geral, é proibida. A contribuição obrigatória já havia sido proibida na reforma trabalhista, aprovada em 2017. E a tentativa de voltar com o desconto no salário foi negada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Para as entidades que representam os trabalhadores, a nova regra é uma ameaça. Receber um boleto em casa, isso significa criar dificuldades para que o trabalhador não só deixe de se filiar, como os sindicatos percam a sua principal fonte de arrecadação, que é o financiamento dos próprios trabalhadores. Por ter força de lei, a medida provisória passa a valer a partir da publicação. Mas para continuar em vigor, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Para as centrais sindicais, esse é o prazo necessário para fazer pressão nos parlamentares. Nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, solicitando uma ação direta de inconstitucionalidade e vamos também dialogar com o Congresso Nacional. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que a nova medida impede o ativismo judiciário, que tem permitido cobrança das contribuições sindicais. Com a nova medida, este advogado trabalhista vê a necessidade de uma reforma sindical para o trabalhador não ficar desprotegido. Trabalhador significa ficar sem a entidade que o defende, sem a entidade que luta pelos seus direitos. Então, vamos fazer efetivamente uma reforma sindical profunda para que os sindicatos sejam representativos. A reforma da Previdência também deve mudar o sistema de aposentadoria dos parlamentares. Pela proposta, acaba o direito de um plano exclusivo para os congressistas e o teto do benefício será o mesmo da iniciativa privada, que hoje é de R$ 5.800. Ao assumir o primeiro mandato na Câmara, este deputado preferiu não aderir à gorda previdência dos parlamentares. Porque acredito que não caiba isso nesse momento que a gente vive e a sociedade pedindo justamente que políticos não tenham privilégios. Enquanto tem novato que abre mão do benefício, pelo menos 4 ex-senadores veteranos que não foram reeleitos ano passado recorreram à direção da casa para receber a aposentadoria especial a partir deste mês. Pela reforma da Previdência proposta pelo governo, parlamentares vão contribuir para o INSS, sob a mesma regra que os funcionários da iniciativa privada, e deixarão de ter direito ao plano de previdência exclusivo dos congressistas. Hoje, um senador ou deputado que opta pelo plano de previdência dos congressistas tem direito a se aposentar com 60 anos e 35 anos de contribuição. O valor do benefício varia de acordo com os anos de mandato parlamentar e pode passar dos R$ 33 mil, enquanto a aposentadoria do trabalhador comum não chega aos R$ 6 mil. Há mais de 15 anos na Câmara, este deputado não vê problema em abrir mão do direito à aposentadoria especial, desde que os mais pobres estejam protegidos na reforma. Isso daí não pode servir, esse é o alerta, como uma garantia de que o que está sendo proposto é bom. Não se iludam. É preciso ver a proposta por inteiro para todo mundo.
Já este senador reforça que, para justificar as mudanças para todos, é necessário cortar na própria carne. Como é que pode o Congresso querer modificar a aposentadoria daqueles que recebem um benefício de prestação continuada, que recebem um salário mínimo aos 65 anos, e manter uma aposentadoria de R$1.000 por ano por um ano de mandato parlamentar? É indecente, é imoral. Para este especialista em finanças, impedir o aumento do número de parlamentares aposentados em regime especial é essencial para as contas públicas no futuro. O valor que ele se aposenta hoje no plano especial é algo que gira em torno de R$33 mil. Com a reforma, isso vai voltar para o teto da Previdência, 5.800. Então, isso, se nós olharmos para o futuro, 10, 20 anos, isso vai ser significativo. E vamos voltar a falar do carnaval. Para quem quer evitar multidões, as vinícolas da Serra Gaúcha prepararam uma programação especial de carnaval. Muitos brasileiros pegaram a estrada, mas este caminho leva para um carnaval diferente. Encontramos paz, encontramos energia boa. Na Serra Gaúcha, a festa não tem samba. No lugar da cerveja, tem muito vinho e espumante. A região é responsável por 90% da produção nacional de vinho. Além do potencial econômico, é uma bela opção de turismo o ano inteiro, inclusive durante a folia. Por isso, foi criado o Carnavale, o carnaval do Vale dos Vinhedos. É uma época linda, exuberante no Vale dos Vinhedos, em plena vindima. Piquenique, convívio com a natureza. Buscar uma alternativa diferente do cotidiano, do dia a dia. A Gabriela nem quis saber de folia. Dessa vez a gente deixou esse período para curtir em família. Um só evento é capaz de atrair cerca de 3.000 visitantes por dia. Aqui como serra e como esse clima e tal aqui é maravilhoso. Aqui tem de tudo: comida, bebida, tranquilidade e até uma pitadinha de carnaval. E você vai ver a seguir: morre segundo indígena ferido durante confrontos na fronteira Brasil e Venezuela. Autoproclamado presidente interino venezuelano Juan Guaidó chega ao Equador e promete retornar à Venezuela mesmo sob ameaça de prisão. E a volta de Ivete Sangalo para o Carnaval de Salvador. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 5h30. E vamos às notícias internacionais. Morreu nesse sábado um indígena que ficou ferido nos conflitos na fronteira entre Brasil e Venezuela na semana passada. Segundo a ONG Foro Penal venezuelano, o número de mortos já chega a 6. Também nesse sábado, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, chegou ao Equador. A visita faz parte de uma série de viagens pela América Latina em busca de apoio contra Nicolás Maduro. Juan Guaidó desembarcou na cidade de Salinas, onde se encontrou com o presidente do Equador, Lenín Moreno. O político venezuelano já visitou o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Guaidó corre o risco de ser preso porque desobedeceu uma ordem do Supremo Tribunal venezuelano que o impedia de deixar o país. Apesar disso, ele garantiu que voltará a Caracas nos próximos dias. Kim Jong-un deixou neste sábado o Vietnã para voltar à Coreia do Norte. A viagem, mais uma vez, é de trem e deve durar 2 dias. O ditador estava no país para o encontro com Donald Trump, que terminou antes do previsto. Mais de 50 pessoas estão desaparecidas após a explosão de um gasoduto no sul da Nigéria. As causas do acidente ainda são investigadas. 5.000 manifestantes participaram em Paris do 16º sábado de protestos contra o presidente francês Emmanuel Macron. Pequenos tumultos foram registrados, mas ninguém foi preso. E na Itália, a manifestação foi contra as políticas do governo populista. Com o slogan Pessoas Primeiro, a multidão marchou pelas ruas de Milão nesse sábado contra as políticas anti-imigração do governo de extrema-direita, que bloqueou a entrada de migrantes resgatados por navios humanitários no mar Mediterrâneo. Segundo a polícia italiana, o protesto reuniu cerca de 200.000 pessoas.
A manifestação foi pacífica e terminou em clima de festa na frente da Catedral do Omo. De volta ao Brasil, que está em clima de festa, uma personagem muito especial do Carnaval baiano retornou aos trios elétricos nesse sábado. Quem conta pra gente é o repórter Felipe Malta. Fala pessoal do SBT Notícias, tudo bem? Mais uma vez, já na metade do carnaval, eu falo com vocês direto do camarote do SBT Folia, aqui no circuito Barra Ondina, e dessa vez para destacar a volta da rainha Ivete Sangalo. Hoje ela esteve aqui e passou arrastando uma multidão enlouquecida de fãs que estavam com saudade, né? Ano passado Ivete não veio porque tinha dado à luz suas 2 filhas gêmeas, ficou em casa, mas esse ano voltou com tudo, cantou os maiores sucessos. Foi bonito de ver os fãs cantando, pulando, dançando junto com ela, e a gente assistiu daqui de pertinho. Olha só, deixa eu contar um bastidor para vocês. Tem um ex-casal muito conhecido dos brasileiros que está aqui em Salvador. Sabe quem? Neymar e Bruna Marquezine. Ele, o jogador, passou a noite de sexta para sábado num camarote de luxo aqui da cidade, dançando até o chão, mesmo machucado, e estava do lado do amigo, o Gabriel Medina, o surfista. Enquanto isso, a Bruna Marquezine, do outro lado de Salvador, subiu no trio do Psirico e também se divertiu demais. Mas, pelo visto, não se encontraram. Dizem até que ele está com um novo afé. Mudando de assunto, vocês podem perceber de casa, vendo a nossa transmissão, que o Axé Music é com certeza o estilo musical mais tocado aqui em Salvador durante o carnaval. Agora você acredita que quando essa folia aqui acaba, os baianos, os moradores de Salvador, mudam a preferência musical? Eles não ouvem Axé Music o ano inteiro, não. Eu também me impressionei. E agora a gente vai ver juntos como é que funciona a música aqui em Salvador, fora do carnaval, na reportagem. Os dedos ainda titubeiam nos acordes. A Catarine está aprendendo a tocar violão e com a cifra de um sucesso do sertanejo de hoje em dia. A gente acaba se relacionando com a letra e que a letra às vezes é o que acontece com a gente e a gente acaba ficando apaixonado por causa da música. Enquanto isso, a mãe, Manuela, dá uma olhada nas coisas do trabalho, cantarolando a música que a filha toca ali atrás. Ela adora, eu acho o máximo quando ela toca no violão, eu acho bem legal. A gente bem poderia estar em uma casa do interior de Minas, São Paulo, Goiás, mas nós estamos em Salvador. A gente que é de fora tem essa ideia, né, de que aqui na Bahia o pessoal ouve Axé Music o ano inteiro. Mas é só checar as músicas mais tocadas nas rádios daqui para perceber que não é assim não. A canção que a Catarine tocava, aliás, ficou em primeiro lugar. Apelido Carinhoso, de Gustavo Lima. Entre as 10 mais ouvidas nas rádios baianas no ano passado, 8 são sertanejas. A última vez que o Axé Music esteve entre as 10 mais foi em 2015, com a canção Cartório, da Claudinha Leite. O Axé Music surgiu na década de 80, mas estourou mesmo nos anos 90 e começo dos anos 2000. O lendário El Chan é um símbolo dessa era de ouro. Quando ainda se comprava CD, faz tempo, né? O grupo vendeu mais de 10 milhões de cópias. O axé nunca morre, né? A gente dá um tempo, mas a nossa música, a nossa alegria contagia o Brasil. Então, se não tiver uma música baiana em qualquer festa, não é festa. Quem acompanha de perto a indústria do entretenimento vê o pessoal do sertanejo colher os louros de ter tratado esse negócio de uma forma mais profissional que os empresários do axé. Essa crise empresarial, ela existiu. O que no sertanejo, os empresários identificaram essas falhas e conseguiram agregar bandas, duplas e fazer esse movimento crescer no Brasil todo. O axé, que manda pular, sair do chão e rebolar, é, sem dúvida, o protagonista dos 7 dias do carnaval em Salvador. Essa festa para extravasar. Mas nas outras 51 semanas do ano, o sofrimento das histórias de amor mal resolvidas domina os corações baianos. E você vai ver a seguir, tem futebol. Botafogo perde a invencibilidade no Campeonato Carioca e Corinthians só empata com o lanterna do Paulistão. Barcelona vence novamente o Real Madrid, segue líder do Campeonato Espanhol. E veja também, empresa americana testa a nave que pode levar astronautas da NASA para o espaço. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 5 horas e 39 minutos e vamos falar de futebol. O Botafogo perdeu no Campeonato Carioca depois de 6 jogos invictos. Quem também não teve bom resultado foi o Corinthians, no interior paulista. Na Espanha, o Barcelona ganhou de novo do Real Madrid. É a segunda vitória em 3 dias. Depois da goleada, a empresa americana SpaceX testou uma nave que pode levar astronautas da NASA ao espaço. O projeto tenta acabar com a dependência que os Estados Unidos têm da Rússia para chegar à estação espacial. Quem traz os detalhes é a correspondente Cleide Clock. O lançamento do foguete Falcon 9 com a cápsula Crew Dragon iluminou o Cabo Canaveral, na Flórida. 10 minutos após a decolagem, as duas partes da aeronave se desprenderam conforme planejado. E a Dragon e o único passageiro, um boneco batizado como Ripley, entraram na órbita da Terra em direção à Estação Espacial Internacional, a 400 quilômetros de altitude. A chegada da nave, que leva 180 quilos de suprimentos aos astronautas, deve acontecer na manhã deste domingo. A missão pretende retomar os voos tripulados a partir dos Estados Unidos, já que há 8 anos a NASA aposentou os ônibus espaciais. Hoje, os americanos dependem do foguete russo Soyuz. E o custo dessa carona é de 80 milhões de dólares para cada astronauta. A SpaceX, que desenvolveu a Dragon, assinou um contrato de mais de 2 bilhões de dólares com o governo americano. Se tudo der certo nessa missão, a empresa de Elon Musk deve transportar os primeiros astronautas para a estação em julho. Em paralelo, a Boeing tem outro contrato de 4 bilhões para também entrar nessa espécie de corrida espacial. Em abril, a empresa fará o primeiro teste e o lançamento tripulado está agendado para agosto. Os 2 projetos estão com pelo menos 1 ano de atraso. O objetivo é que em 2020, os Estados Unidos não precisem mais dos russos para chegar à estação espacial. 2 filhotes de tigre foram adotados por uma porca na Tailândia. Um vídeo filmado por funcionários do zoológico de Sriracha mostra os pequenos felinos sendo alimentados pela porca junto com os outros filhotes dela. Segundo os veterinários, os tigres, que são órfãos, estão crescendo mais rápido com o leite da mãe adotiva. E você vai ver a seguir, polícia procura 3 homens suspeitos de participação em estupro coletivo em Manaus. Médica de 77 anos fica presa na porta do carro e é arrastada por cerca de 70 metros durante assalto no Recife. E tradicional cordão do Bola Preta leva multidão para as ruas do Rio de Janeiro. Você confere já já aqui no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 5 horas e 47 minutos. Uma médica de 77 anos foi arrastada ao ficar presa na porta do próprio carro enquanto tentava fugir de um assalto no Recife. Após perseguição, um dos criminosos foi preso. As imagens são impressionantes. As imagens mostram o momento em que os bandidos puxam o carro. A médica de 77 anos aparece pendurada na porta. O assaltante ainda tenta imprensar a vítima contra um carro estacionado. Moradores gritam bastante. A idosa é arrastada por cerca de 70 metros e consegue se soltar do veículo. Populares ainda chegam a correr atrás do carro, que dobra a esquina pegando a Avenida Boa Viagem. O crime aconteceu por volta das 3h30 da tarde. A médica teve ferimentos no joelho e no pé. Segundo a polícia, ela foi vítima de uma tentativa de sequestro e foi arrastada ao tentar fugir dos assaltantes. Na verdade, é aquele roubo onde você tira a liberdade da vítima por alguns instantes, né? Ele leva para pegar alguns objetos e depois abandonar. Seu Cícero estava na hora em que tudo aconteceu e dá detalhes dos momentos de terror que a médica passou. Ela veio do restaurante, entrou no carro, aí veio um homem por ali, aí entrou do lado do passageiro. Aí a mulher gritou muito, é um assalto, é roubo. Aí o homem pulou, pegou ela do outro lado, quase derruba ela segurou. Aí ele ia tomar a bolsa, ela não deixou. Aí passou um rapaz, pegou a bolsa,
e entregou a outra pessoa, né? Mas guardou a bolsa. E ela foi arrastada? Ela ficou ali brigando com ele mordeu a mão dela, tomou a chave do carro, ligou, deu ré e partiu. E ela agarrada na porta. Um dos assaltantes da médica foi detido momentos depois do crime. Carlos Eduardo Barbosa Tete, de 40 anos, foi atingido por 3 tiros. O comparsa continua foragido. Aqui na rua onde o crime aconteceu, os moradores estão muito assustados. Poucos são aqueles que têm coragem de falar. Segundo eles, assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Até mesmo turistas são alvos de assaltantes. A violência na Zona Sul não é de hoje. No último dia 23, um homem foi baleado na cabeça durante uma tentativa de latrocínio. Em Boa Viagem, o crime foi flagrado por câmeras de segurança. No interior do Paraná, um idoso reagiu a um assalto depois de ver a esposa sendo agredida por criminosos. Veja que um dos ladrões tenta pegar a bolsa e derruba a mulher no chão. O idoso de 80 anos ataca os suspeitos com a bengala. Mesmo assim, os criminosos levam os pertences. O caso aconteceu em Ribeirão do Pinhal. A boa notícia é que os bandidos foram presos em seguida. Depois de um ano em que a produção agrícola caiu, o IBGE prevê aumento da safra em 2019, apesar de alguns estados, como o Rio Grande do Sul, já contabilizarem perdas. O produtor mostra as falhas na lavoura de soja causadas pelas chuvas em São Gabriel, no interior gaúcho. A erosão destruiu as plantas nas partes mais baixas e a solução foi replantar uma área do tamanho de 300 campos de futebol. A estimativa é colher 20% menos. Ela deveria bater na minha cintura e hoje bate no joelho, né? Então ela já passou o período, a fase de crescimento dela, né? Ela não vai crescer mais, né? A estimativa da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul é de que a produção caia 6% neste ano por causa do clima. No milho, a queda na safra deve ser de 30 toneladas. Nas cidades mais prejudicadas, no litoral sul, a colheita deve ser 30% menor. As plantações de arroz foram as que mais sofreram com as chuvas. A estimativa é de que o Rio Grande do Sul vai colher 13 sacas a menos por hectare. A situação é ainda mais grave porque nos últimos anos a produção já vinha em queda, resultado do abandono da cultura pelos produtores e da redução da área plantada. Certamente 1 milhão de toneladas a menos este ano de produção. Para este ano, no Brasil, a expectativa é do produto interno bruto da agricultura crescer 0,7%. Muitas vezes a gente vê o preço do produtor caindo e o preço na gôndola do arroz não cai. Dessa mesma forma, agora que o preço do arroz pode subir em função das quebras, o consumidor final não precisa se preocupar que o preço... Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 5 horas e 53 minutos e faz 19 graus em Belo Horizonte. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e mais 3 diretores da mineradora deixaram os cargos nesse sábado. A decisão, que pode ser temporária, foi tomada após a força-tarefa que investiga o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, recomendar o afastamento de 14 funcionários da empresa, entre eles o presidente. As autoridades querem, inclusive, que o grupo não tenha mais acesso às dependências da Vale. A tragédia em Brumadinho matou 186 pessoas, 122 continuam desaparecidas. A polícia busca 3 suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo que aconteceu em Manaus. A vítima, uma adolescente de 15 anos, precisou passar por cirurgia para a reconstrução do útero. 2 acusados foram presos. O crime foi dia 12 de fevereiro. Um homem foi detido e acusado de cortar uma mecha do cabelo de uma jovem dentro de uma estação da CPTM na capital paulista. Isabelle Nóbrega nem percebeu quando teve o cabelo cortado na estação da Manduape. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Agora são 6 horas da manhã. E a gente volta a conversar com o repórter Darlisson Dutra, que está lá no Sambódromo do IMB, acompanhando de pertinho o 2º dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Vamos chamar o Darlisson aí. Oi, Darlisson, tudo bem? Pois é, qual é que foi a última escola a desfilar? Ela já está na avenida?
Ô, Analice, já tá na avenida sim, olha só, é a Gaviões da Fiel. Na verdade, a gente está numa área que se chama concentração, que é onde a turma se reúne para sair para a avenida. A avenida tá aqui pertinho, vou pedir o Cris ver se consegue mostrar do lado de lá, olha, a avenida tá ali, e aí vem as alas que vão entrar e tem mais um carro alegórico, que é esse aqui. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Agora são 6 horas da manhã. E a gente volta a conversar com o repórter Darlisson Dutra, que está lá no Sambódromo do Anhembi, acompanhando de pertinho o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Vamos chamar o Darlisson aí. Oi, Darlisson, tudo bem? Pois é, qual é que foi a última escola a desfilar? Ela já está na avenida? Ô, Analice, já tá na avenida sim, olha só, é a Gaviões da Fiel. Na verdade, a gente está numa área que se chama concentração, que é onde a turma se reúne para sair para a avenida. A avenida tá aqui pertinho, vou pedir o Cris ver se consegue mostrar do lado de lá, olha, a avenida tá ali, e aí vem as alas que vão entrar e tem mais um carro alegórico, que é esse aqui, que é o penúltimo, o antepenúltimo carro alegórico, e aqui sim vem uma turma que vai, olha, aqui eles já vão ensaiando a coreografia para conseguir entrar no clima certinho. Vamos ver como é que é a expectativa de quem tá aqui. E aí, como é que tá essa ansiedade de entrar na... A gente tá super animado que hoje a gente vai ser campeão, com certeza. Boa, legal. E aí, será que a Gaviões hoje faz um bom desfile? Vocês vão fechar já com o dia amanhecendo? A gente vai fechar e trazer o título, é nóis, vai Timão, vai Corinthians! Aqui não dá pra separar o que é escola de samba e o que é o Corinthians, o clube de futebol, né? Mas fato é esse aí, foi mais um dia belíssimo de desfiles aqui. Essa é a 14ª escola de samba a entrar na avenida. Ontem foram 7, hoje mais 7. Lembrando que hoje à noite tem também o desfile do acesso, ou seja, das escolas que vão tentar ir para o grupo especial e desfilar como essas, como a Gaviões da Fiel e outras 13 escolas de samba aqui do Carnaval de São Paulo. Analice. E vamos acompanhar agora os desfiles de ontem. O relógio não esperou. Com o carro limpo ou não, o Carnaval de São Paulo começou. Quando a sirene tocou, nem tudo estava no lugar. Esse ajuste é exatamente para quê? Para que não caia nada da fantasia dela. E se você está acostumado com a perfeição do desfile, a gente mostra que tudo só não sai errado por questão de detalhes. Xiii, para vir brava assim, alguma coisa tem. Conversou ali, acho que está tudo bem. Segue o jogo. Um jogo organizado, diga-se de passagem. As escolas sabem direitinho qual carro entra, depois qual a ala, a porta-bandeira, a bateria, o pessoal da limpeza. Opa, esqueceram do pessoal da limpeza. Era para eles terem entrado entre a primeira e a segunda escola para limpar a avenida. Depois de já posicionados, os apressadinhos da bateria tiveram que ficar no canto esperando os caminhões passarem. Ainda bem que esses vilões aí são bonzinhos. Mas cá entre nós, não teve nem vilão nem herói nesse desfile que não sentiu um friozinho na barriga antes de entrar na avenida. Mesmo que fosse a destaque especial da escola de samba. E apesar dos ensaios técnicos, eu nunca fui de fato descendo a avenida, tô ansiosa. Mas nada como a conversa no pé do ouvido para segurar o coração. É a estreia dela, ela tá muito nervosa. Eu tô dando aqui uns conselhos para ela elevar o pensamento em Deus e fazer o que ela sabe, porque ela é maravilhosa. Se por um lado tem gente começando do samba, por outro tem a dona Etelvina. Quantos anos? 78. Tudo isso de samba no pé. Vai manter esse pique todo aí até o fim da avenida? Até o fim da avenida. Mas por maior que fosse a experiência, ninguém poderia dizer com certeza uma coisa: se ia ou não chover. Chamaram quem está acostumado a fazer a dança da chuva, para dessa vez pedir o oposto. O índio começou a rezar. Não adiantou rezar. Seguindo as tradições dos carnavais de São Paulo, São Pedro resolveu mandar chuva. E dessa vez veio cedo.
Essa aqui é só a segunda escola a entrar na avenida. A chuva nem estragou o desfile e nem durou muito tempo. Nas arquibancadas, o sentimento de que o primeiro dia valeu o ingresso. Os desfiles estão muito bonitos, as fantasias eles capricharam muito, tem luxo nas fantasias e todo mundo está cantando, está participando, está contagiando a avenida. Eu estou amando. Eu acho que é o melhor carnaval do Brasil. As escolas estão muito lindas, estão muito ricas, entendeu? Não está devendo nada para ninguém. O desfile terminou com o sábado amanhecendo. E hoje tem mais 7 escolas na avenida, cada uma ensinando do seu jeito como se faz a maior festa popular do Brasil. Carnaval é só uma vez por ano, tem que aproveitar, né? Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Agora são 6 horas da manhã. E a gente volta a conversar com o repórter Darlison Dutra, que está lá no Sambódromo do Anhembi, acompanhando de pertinho o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Vamos chamar o Darlison aí. Oi, Darlison, tudo bem? Pois é, qual é que foi a última escola a desfilar? Ela já está na avenida? Ô, Analice, já tá na avenida sim, olha só, é a Gaviões da Fiel. Na verdade, a gente está numa área que se chama concentração, que é onde a turma se reúne para sair para a avenida. A avenida tá aqui pertinho, vou pedir o Cris ver se consegue mostrar do lado de lá. Olha, a avenida tá ali, e aí vem as alas que vão entrar, e tem mais um carro alegórico, que é esse aqui, que é o penúltimo, o antepenúltimo carro alegórico, e aqui sim vem uma turma que vai, olha, aqui eles já vão ensaiando a coreografia para conseguir entrar no clima certinho. Vamos ver como é que é a expectativa de quem tá aqui. E aí, como é que tá essa ansiedade de entrar na... A gente tá super animado que hoje a gente vai ser campeão, com certeza. Boa, legal. E aí, será que a Gaviões hoje faz um bom desfile? Vocês vão fechar já com o dia amanhecendo? A gente vai fechar e trazer o título, é nóis, vai Timão, vai Corinthians! Aqui não dá pra separar o que é escola de samba e o que é o Corinthians, o clube de futebol, né? Mas fato é esse aí, foi mais um dia belíssimo de desfiles aqui. Essa é a 14ª escola de samba a entrar na avenida. Ontem foram 7, hoje mais 7. Lembrando que hoje à noite tem também o desfile do acesso, ou seja, das escolas que vão tentar ir para o grupo especial e desfilar como essas, como a Gaviões da Fiel e outras 13 escolas de samba aqui do Carnaval de São Paulo. Analice. E vamos acompanhar agora os desfiles de ontem. O relógio não esperou. Com o carro limpo ou não, o Carnaval de São Paulo começou. Quando a sirene tocou, nem tudo estava no lugar. Esse ajuste é exatamente para quê? Para que não caia nada da fantasia dela. E se você está acostumado com a perfeição do desfile, a gente mostra que tudo só não sai errado por questão de detalhes. Xiii, para vir brava assim, alguma coisa tem. Conversou ali, acho que está tudo bem. Segue o jogo. Um jogo organizado, diga-se de passagem. As escolas sabem direitinho qual carro entra, depois qual a ala, a porta-bandeira, a bateria, o pessoal da limpeza. Opa, esqueceram do pessoal da limpeza. Era para eles terem entrado entre a primeira e a segunda escola para limpar a avenida. Depois de já posicionados, os apressadinhos da bateria tiveram que ficar no canto esperando os caminhões passarem. Ainda bem que esses vilões aí são bonzinhos. Mas cá entre nós, não teve nem vilão nem herói nesse desfile que não sentiu um friozinho na barriga antes de entrar na avenida. Mesmo que fosse a destaque especial da escola de samba. E apesar dos ensaios técnicos, eu nunca fui de fato descendo a avenida, tô ansiosa. Mas nada como a conversa no pé do ouvido para segurar o coração. É a estreia dela, ela tá muito nervosa. Eu tô dando aqui uns conselhos para ela elevar o pensamento em Deus e fazer o que ela sabe, porque ela é maravilhosa. Se por um lado tem gente começando do samba, por outro tem a dona Etelvina. Quantos anos? 78. Tudo isso de samba no pé.
Vai manter esse pique todo aí até o fim da avenida? Até o fim da avenida. Mas por maior que fosse a experiência, ninguém poderia dizer com certeza uma coisa: se ia ou não chover. Chamaram quem está acostumado a fazer a dança da chuva, para dessa vez pedir o oposto. O índio começou a rezar. Não adiantou rezar. Seguindo as tradições dos carnavais de São Paulo, São Pedro resolveu mandar chuva. E dessa vez veio cedo. Essa aqui é só a segunda escola a entrar na avenida. A chuva nem estragou o desfile e nem durou muito tempo. Nas arquibancadas, o sentimento de que o primeiro dia valeu o ingresso. Os desfiles estão muito bonitos, as fantasias eles capricharam muito, tem luxo nas fantasias e todo mundo está cantando, está participando, está contagiando a avenida. Eu estou amando. Eu acho que é o melhor carnaval do Brasil. As escolas estão muito lindas, estão muito ricas, entendeu? Não está devendo nada para ninguém. O desfile terminou com o sábado amanhecendo. E hoje tem mais 7 escolas na avenida, cada uma ensinando do seu jeito como se faz a maior festa popular do Brasil. Carnaval é só uma vez por ano, tem que aproveitar, né? Pois é, mas não foi só em São Paulo, não. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí sofreu atrasos também por causa da chuva. O temporal alagou várias regiões da cidade. Em bairros da Zona Norte, nem os ônibus social do São Paulo, passar. no Morumbi, ficou completamente alagada após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista neste sábado. Nas imagens é possível ver a quantidade de água que invadiu o local. Muitos objetos foram arrastados pela enxurrada. Em nota oficial, o São Paulo comunicou que o complexo social foi interditado para limpeza e reparos e que ainda não há prazo para sua reabertura. O profissional, ele sabe tomar a atitude certa na hora certa. O número de profissionais autônomos que oferecem serviços em plataformas digitais dobrou em apenas um ano. Segundo dados do IBGE, o trabalho como freelancer virou uma alternativa para fugir do desemprego. Formada em gastronomia, Bárbara tem mais de 20 anos de experiência. Foi até contratada por uma multinacional fora do Brasil. Mas há um ano, quando voltou para São Paulo, a chefe não conseguia encontrar um novo emprego. Eu tentei na área de hotelaria, né? Sou formada em hotelaria também. Tive muitas dificuldades em se recolocar ao mercado de trabalho. Tudo mudou depois que ela fez um cadastro numa plataforma digital. Hoje eu tenho uma cartela de mais de 200 clientes, onde eu atendo, né, de segunda a domingo. O número de profissionais autônomos como Bárbara tem crescido no Brasil. Segundo o IBGE, de dezembro de 2017 a novembro do ano passado, houve um aumento de mais de 3%. Neste período, foram abertas mais de 5 mil vagas para os chamados freelancers. Em cada dia da semana, Bárbara presta serviço em um lugar diferente. Hoje é na casa do Tomás. Ele precisava de uma profissional que tivesse os mesmos atributos da chefe de cozinha, que soubesse, por exemplo, preparar comidas peruanas e veganas. E também conseguiu encontrá-la por meio do site de contratação de serviços. Tomás especificou tudo o que queria, a frequência, para quantas pessoas. Uma hora depois que fiz o cadastro, já começaram algumas mensagens a chegar, no meu WhatsApp. Neste site de serviços, o número de freelancers cadastrados dobrou em apenas um ano. Eles acabam encontrando uma atividade informal uma forma de trabalhar, né? Descobrem uma habilidade, algo que eles conseguem oferecer, buscam capacitação nessa habilidade e buscam na atividade informal uma fonte de renda, ou uma fonte de renda complementar ou uma fonte de renda principal. A chefe de cozinha está satisfeita e o cliente, então, satisfeito e de barriga cheia. Exatamente, essa é a melhor parte. O governo editou uma medida provisória. O protagonista dos 7 dias do Carnaval em Salvador. Essa festa para extravasar. Mas nas outras 51 semanas do ano, o sofrimento das histórias de amor mal resolvidas domina os corações baianos. Eu fico por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com Bom Dia Caminhoneiro. Um bom dia para você e um ótimo domingo de Carnaval.